Quando se fala no Camboja, talvez a primeira imagem que venha à mente de muitos seja o lendário complexo de templos de Angkor Wat, uma das maiores e mais sagradas construções religiosas do mundo. Ou talvez você imagine-se passeando de tuk-tuk sob o sol dourado, percorrendo ruas sombreadas por árvores antigas. Mas, e se eu lhe dissesse que em algumas aldeias do país, moças jovens constroem suas próprias cabanas encantadoras decoradas com cortinas cor-de-rosa na entrada como um convite simbólico ao amor? Tudo isso sem precisar da permissão dos pais. Parece improvável, pois saiba que é verdade. É verdade. E se você for um rapaz solteiro aqui, vai um conselho sincero. Pense 2 vezes antes de visitar essas aldeias, porque talvez sua viagem nunca mais queira ter fim. O Camboja também é conhecido como lar de uma das comunidades de mulheres mais belas da Ásia. Com uma culinária exótica, clima ameno e um povo acolhedor, viver aqui pode ser surpreendentemente acessível. Com cerca de $700 por mês, é possível levar uma vida tranquila e confortável. Parece difícil de acreditar, pois é exatamente isso que você vai descobrir. Assista até o final deste vídeo. Eu vou te levar por uma jornada de descobertas fascinantes sobre o Camboja. Um lugar onde tudo isso, por mais incrível que pareça, é absolutamente real. 15. Camboja. Um patrimônio cultural do Sudeste Asiático. O Camboja, também chamado de Reino do Camboja, é um pequeno país no Sudeste Asiático vizinho da Tailândia, Laos e Vietnã. Sua área é de cerca de 181 mil km², semelhante ao estado de Washington, nos Estados Unidos. Apesar do tamanho modesto, o país abriga um dos maiores tesouros religiosos do mundo, o Templo de Angkor Wat. Sua importância é tamanha que está presente na própria bandeira nacional, símbolo do orgulho e da herança do povo cambojano. A população gira em torno de 17 milhões de pessoas, composta principalmente por Khmers, além de comunidades chinesas, chames vietnamitas e outros grupos étnicos menores. Essa diversidade dá origem a uma sociedade rica em culturas e tradições. Com clima tropical, o país tem uma estação chuvosa entre maio e outubro, que torna os campos férteis e propícios ao cultivo. Isso faz do Camboja um dos maiores exportadores de arroz da região. O Khmer é o idioma oficial, mas em centros urbanos e turísticos. O inglês também é bastante utilizado, especialmente em áreas comerciais e pontos de visitação. O turismo tem se desenvolvido com rapidez. Embora Angkor Wat seja o grande atrativo, o que realmente encanta quem visita o Camboja é a receptividade de seu povo, as tradições vivas e uma cultura profundamente enraizada. 14. Sampea, o cumprimento tradicional do Camboja. Imagine-se agora em uma rua cambojana. Em vez de apertos de mão ou abraços, você verá as pessoas unindo as palmas em frente ao peito e inclinando levemente a cabeça. Este gesto, chamado Sampea, é a forma tradicional de cumprimentar no país. Simples à primeira vista, ele carrega um profundo significado. Ao juntar as mãos e se curvar, você expressa respeito e reverência. Para pessoas comuns, as mãos se posicionam na altura do peito. Se for alguém mais velho, elas sobem até o queixo ou a testa. E diante de monges ou membros da realeza, devem estar próximas ao topo da cabeça. O Sampea vai além de um cumprimento. É um gesto de gratidão, uma oração silenciosa ou até mesmo um pedido de desculpas. Sua essência está na humildade. A cada inclinação há uma mensagem implícita. Eu não sou superior a você. Eu o respeito. Quando um cambojano inclina a cabeça diante de você com o Sampea, não está apenas seguindo uma etiqueta social. Está oferecendo respeito sincero, votos de bondade e uma intenção genuína. É um tipo de saudação que transmite emoções raras, difíceis de encontrar em outras partes do mundo. Você já foi saudado com um Sampea alguma vez? 13. A cortina rosa na janela. Uma tradição encantadora. Em muitas aldeias do interior do Camboja, ninguém precisa de aplicativos como Tinder ou redes sociais para encontrar um parceiro.
Por lá, uma antiga tradição ainda se mantém viva, pendurar uma cortina rosa na janela. Esse gesto discreto indica que há uma jovem pronta para o casamento, esperando por alguém especial. Apenas essa pequena cortina já é o suficiente para espalhar a notícia por toda a aldeia. Sem palavras ou anúncios, os rapazes interessados se aproximam respeitosamente, apresentando-se à família da moça. As mulheres cambojanas são conhecidas por sua aparência delicada, pele saudável e traços suaves. Elas não são apenas gentis, mas também profundas e sensíveis em seus sentimentos. Em Phnom Penh, capital do país, muitas trabalham no setor de turismo ou em empresas internacionais, sendo naturalmente elegantes e habituadas a interagir com estrangeiros. Todos os anos, entre 3.000 e 4.000 casamentos internacionais são celebrados no Camboja, e esse número continua crescendo. As mulheres locais costumam admirar homens ocidentais, valorizando sua gentileza e igualdade nas relações, especialmente os vindos dos Estados Unidos, França, Coreia do Sul e Japão. Se você busca uma parceira que une tradição e força interior, talvez deva prestar atenção àquela cortina rosa. Quem sabe o amor da sua vida esteja ali logo atrás da janela. 12. Casamento tradicional cambojano. Uma ponte entre o passado e o presente. Imagine-se participando de um casamento cambojano, onde cada instante é carregado de simbolismo e espiritualidade. Mais do que uma celebração de amor, a cerimônia é vista como sagrada, acreditando-se que trará sorte e prosperidade ao casal. O ritual começa com um gesto simbólico, o corte de cabelo. A noiva e o noivo se sentam diante do altar dos ancestrais, enquanto parentes mais velhos, chamados de anjos vivos, simulam cortar seus cabelos. Embora o corte não aconteça de fato, esse gesto representa deixar o passado para trás e iniciar uma nova vida. É uma tradição transmitida por gerações, muitas vezes comparada a uma versão íntima de cerimônia real. Durante o casamento, a noiva troca de roupas entre 3 e 5 vezes. Cada vestido tradicional tem cor penteado e joias próprios. Ao usá-los, ela se transforma numa figura mítica, como uma apsara saída dos relevos de Angkor Wat. Mais do que beleza, esse momento expressa um profundo respeito pela herança cultural do país. Outro ritual marcante é o do fio vermelho. O casal permanece em silêncio, enquanto os mais velhos amarram fios nos pulsos deles, cada um acompanhado de bênçãos, conselhos e até observações divertidas como: se vocês não confiarem um no outro, este fio vai ensinar uma lição. Mas o ponto mais sagrado da cerimônia acontece à meia-noite. A noiva e o noivo fingem acordar, acendem uma vela e abrem a porta para receber o espírito da boa sorte. Mesmo cansados, seguem com o ritual, pois para os cambojanos esse gesto simbólico sela um futuro de felicidade e harmonia. O casamento no Camboja não é apenas a união de dois corações. É um elo vivo entre passado e presente, onde rituais ancestrais continuam pulsando no cotidiano, mantendo viva a alma cultural do povo cambojano. 11. Ouro. O banco vivo do povo cambojano. No Camboja é preciso mudar completamente a forma como se vê o dinheiro. Esqueça contas bancárias ou poupanças tradicionais. Por lá, o ouro é o verdadeiro banco da população. Imagine-se caminhando por Phnom Penh. Em quase toda esquina há pelo menos uma joalheria. E não é raro ver ouro sendo vendido ao lado de uma barbearia. Os cambojanos não compram ouro apenas pela estética, mas como uma forma segura de preservar valor. Afinal, o ouro nunca perde seu brilho nem seu preço. É fácil de guardar, fácil de vender e sempre transmite status. Em casamentos e festas, é comum ver noivas usando tantos colares e pulseiras douradas que mal conseguem se mover. Mas por trás do brilho há um significado mais profundo: estabilidade financeira e compromisso com o futuro. Surpreendentemente, muitas pessoas no Camboja não têm contas bancárias. Mas se você perguntar quanto ouro elas guardam em casa, saberão dizer com precisão impressionante. Visualize essa cena. Você caminha pelas ruas às 9 da noite e ainda vê uma joalheria aberta. Alguém pode ter acabado de vender a bicicleta apenas para comprar um par de braceletes dourados. Para o povo cambojano, o ouro é mais que um bem. É parte da vida, da cultura, do estilo.
É também a maneira com que mantém viva a esperança, sempre brilhando como o próprio ouro. 10. A dança. Apsara, o legado sagrado da alma cambojana. A Apsara não é apenas uma dança. É uma fusão entre arte, mitologia e espiritualidade marcada profundamente na identidade cultural do Camboja. Inspirada nas ninfas celestiais da mitologia hindu, a figura da Apsara ganha vida nas esculturas de pedra de Angkor Wat, uma das 7 maravilhas do mundo. À primeira vista, os movimentos parecem suaves e lentos, mas cada gesto, do olhar ao toque das pontas dos dedos, carrega significados sutis e profundos. Cada passo e expressão simboliza elementos da natureza do cosmos e das emoções humanas, como o amor ou a chuva leve. As bailarinas Apsara são treinadas desde muito novas, às vezes com apenas 6 ou 7 anos, em um processo rigoroso que exige disciplina quase marcial. Ser escolhida para se tornar uma dançarina Apsara é uma honra rara. Cada movimento, da delicadeza do joelho à suavidade do sorriso, é observado com atenção para identificar o talento nato. O mais impressionante é que, mesmo após horas de apresentação, o rosto das dançarinas permanece sereno e os gestos fluem como se desenhassem um sonho encantado no ar. Se você visitar o Camboja e não assistir a uma apresentação Apsara, talvez ainda não tenha sentido toda a profundidade espiritual e estética desse país. Por trás de cada dança, há rituais antigos e histórias sagradas esperando para serem descobertas. 9. Phnom Penh. O ritmo suave entre o passado e o presente. Imagine-se no coração de Phnom Penh. Ali, o passado e o presente se entrelaçam num compasso único. Ao amanhecer, o som dos sinos dos templos mistura-se ao aroma do arroz quente, dos doces de coco e do café gelado vendido nas barracas de rua. Tuk-tuks cruzam o trânsito ao lado de motos e SUVs, compondo uma cena caótica e ao mesmo tempo organizada. Phnom Penh não é apressada nem lenta, ela pulsa em seu próprio tempo. Para sentir essa vibração, visite o mercado noturno da cidade. Com apenas alguns dólares, você pode provar carne grelhada em folhas de bananeira, escolher roupas típicas, conversar com artesãos sorridentes. Mais do que um lugar de compras, o mercado é um retrato vivo da cultura Khmer, com sua música, sabores e alegria. Quando o sol se põe e a cidade muda de tom. Às margens do rio Sisowath, moradores se reúnem para lanchar, jogar peteca ou dançar zumba sob as luzes da noite. Turistas, por sua vez, aproveitam para tomar um coquetel nos terraços do Eclipse ou do Sora, admirando o pôr do sol que pinta de vermelho as águas do Mekong. E para que o dia seja completo, não deixe de visitar o Palácio Real, onde o dourado reluz como em contos míticos, ou o sereno templo Wat Phanom, no alto de uma colina, onde se encontra uma paz silenciosa. Mas o que realmente marca Phnom Penh no coração dos visitantes não são os templos nem os sabores, é o povo. Dos vendedores de rua aos motoristas de tuk-tuk, todos oferecem um sorriso caloroso, mesmo que você não entenda uma só palavra em Khmer. 8. Um toque proibido. Nunca encoste na cabeça de um cambojano. Uma das gafes mais comuns cometidas por turistas no Camboja é tocar na cabeça de outra pessoa. Embora pareça um gesto inocente na cultura cambojana, ele é considerado profundamente desrespeitoso. A cabeça é vista como a parte mais sagrada do corpo, morada da alma, da inteligência e da dignidade. Mesmo que em seu país você esteja acostumado a afagar o cabelo de uma criança ou dar um tapinha amigável na cabeça de um amigo, aqui esse gesto pode ser mais ofensivo do que interromper alguém ou levantar a voz. Os cambojanos expressam respeito de forma sutil, com uma leve inclinação de cabeça ao cumprimentar as mãos unidas em sinal de agradecimento, e sempre mantendo uma distância respeitosa, especialmente em espaços íntimos. Durante cerimônias tradicionais, o ato coletivo de curvar-se diante dos deuses não é sinal de submissão, mas uma afirmação de reverência e conexão comunitária. Se deseja ser bem recebido, lembre-se, não toque na cabeça deles, toque no coração. É por aí que se constrói a ponte mais verdadeira com essa cultura tão profunda e humana. 7. A beleza feminina. Preservada em tatuagens,
Em certas comunidades do Camboja, ainda resiste uma tradição rara e pouco conhecida: tatuagens feitas exclusivamente para as mulheres consideradas as mais belas. Elas podem assumir formas sutis: uma flor na nuca, um símbolo ancestral no pulso ou uma linha fina atrás da orelha. São marcas discretas, quase invisíveis para os olhos desatentos, mas carregam um significado profundo. Nem todas as mulheres são escolhidas. O ritual é conduzido por anciãs da vila e reservado àquelas que demonstram um encanto singular aos olhos da comunidade. Essas tatuagens vão além da estética. São uma forma silenciosa de reconhecimento. A mulher marcada é alguém cuja beleza deve ser respeitada e eternizada. Em uma sociedade moderna em constante transformação, esses traços minúsculos tornam-se provas vivas de tradições que continuam a pulsar mesmo que em silêncio. Mais do que aparência, também contam atitudes. Fala delicada a respeito ao próximo e dedicação no trabalho. Quando uma jovem atinge a maturidade e reúne beleza e virtude, pode ser convidada a participar de um ritual especial. Nesse momento, ela se encontra com um mestre de tatuagens tradicionais, alguém que atua não apenas como artista, mas como embaixador da honra coletiva. Cada desenho traçado sobre sua pele representa mais do que elegância, simboliza moral, feminilidade e a valorização de sua essência. O ritual geralmente acontece em datas específicas, num ambiente solene acompanhado de orações. Embora o mistério que cerca essa prática tenha se apagado com o tempo, o respeito que ela desperta permanece intacto. Em algumas aldeias, os nomes das mulheres tatuadas com esses símbolos sagrados ainda são registrados em livros da comunidade, como uma memória viva, motivo de orgulho para todos. 6. Vilarejos flutuantes e as casas sobre a água. Imagine-se em meio ao lago Tonlé. Sabe uma imensidão de águas no coração do Camboja, onde aldeias flutuantes parecem existir entre o real e o imaginário. Em Kompong Phluk, casas de palafita com até 6 metros de altura abrigam milhares de crameras que passam a vida inteira sem pisar na terra firme. Durante a estação das chuvas, o rio se transforma repentinamente, fazendo do lago habitual um verdadeiro mar interior. E é então que a aldeia se move. Tudo acontece sobre a água. Cozinhar, estudar, rezar. Escolas, mercados e até templos flutuantes deslizam ao sabor da correnteza. As crianças aprendem a remar desde muito pequenas, usando bacias de alumínio, baldes ou cestos de vime para cruzar as águas com a agilidade de peixinhos. Para essas pessoas, a água não é obstáculo, é sagrada. É elo com os ancestrais e com o mundo espiritual. Ao presenciar tudo isso, é impossível não se maravilhar com a incrível capacidade humana de se adaptar à natureza. Mas será que viver entre águas é realmente simples? Atrás da beleza serena, há histórias não contadas e mistérios ainda à espera de serem desvendados. 5. O povo Kreung e a tradição de casamento mais singular da Ásia. Nas montanhas remotas da província de Ratanakiri, vive o povo Kreung, conhecido por sua visão singular sobre o amor e o casamento. Quando uma jovem Kreung alcança de maturidade, seus pais constroem uma pequena cabana próxima à casa. Esse será seu espaço pessoal para conhecer rapazes por quem tenha interesse. Sem vergonha, sem pressão social. Apenas liberdade para escolher com sinceridade. A jovem pode conversar, criar laços e descobrir por si mesma quem será seu companheiro ideal, sem imposições nem julgamentos. O amor aqui não nasce de curtidas ou mensagens vazias. É um processo vivido com verdade emocional. Talvez por isso a taxa de divórcios entre os Kreung seja praticamente nula. Sem Wi-Fi, sem Instagram, sem Tinder. Mas os Kreung sabem o essencial: o casamento verdadeiro não se impõe. Ele floresce a partir do coração. 4. Explorando a culinária cambojana. Sobre uma vespa. Imagine-se em cima de uma vespa deslizando pelas ruelas do Camboja e parando em barracas de rua. Não apenas para comer, mas para descobrir as histórias culturais escondidas em cada prato. Esta não é apenas uma viagem. É uma travessia por camadas de sabores e memórias. Cada prato é preparado diante de seus olhos por vendedores locais acolhedores enquanto guias.
Compartilham curiosidades sobre os ingredientes e receitas transmitidas de geração em geração. Pense no sabor do amok, um curry de peixe cozido em folhas de bananeira envolvido pelo aroma do leite de coco, ervas frescas e especiarias locais. Ou então no banh chao, crepes finos e crocantes recheados com camarão, carne de porco e ervas geralmente acompanhados de folhas de arroz para enrolar. E não deixe de provar o prahok, uma pasta de peixe fermentado com sabor intenso. Pode parecer desafiador no início, mas logo se torna uma memória gustativa inesquecível. Claro, há também o irresistível curry vermelho cambojano com molho cremoso e aroma marcante, um prato que conquista todos os que o provam. Se você tem curiosidade por essa jornada gastronômica do amanhecer ao anoitecer, onde a comida é a alma viva da cultura, deixe o número 9 nos comentários. Há segredos que só os locais conhecem e eu posso compartilhá-los com você. 3. Angkor Wat, uma das grandes maravilhas do mundo. O Camboja vai além das praias intocadas ou da natureza exótica. Ele guarda um tesouro que fascina o mundo Angkor Wat. Este complexo religioso, o maior do planeta, foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Construído no século XII. Angkor Wat não é apenas uma obra-prima arquitetônica, mas um símbolo eterno da civilização Khmer. Sua grandiosidade se revela na harmonia entre esculturas detalhadas, proporções monumentais e a natureza exuberante ao redor. Ao adentrar o templo, é impossível não se impressionar com os baixos relevos que contam mitos hindus e com o nascer do sol refletindo nas torres de pedra. Próximo dali está Angkor Thom, antiga capital do Império Khmer, com portões imensos, e o enigmático Templo Bayon, famoso por suas centenas de rostos de pedra, voltados para os 4 pontos cardeais, um lugar que transmite serenidade e mistério ao mesmo tempo. Outro destaque é Ta Prohim, onde a natureza toma de volta seu espaço. Raízes gigantes atravessam muros de pedra, criando um cenário mágico e surreal. O templo ganhou fama mundial após aparecer no filme Tomb Raider, atraindo milhões de visitantes em busca dessa beleza selvagem. Curiosamente, embora Angkor Wat seja o mais conhecido, é Angkor Thom, que preserva de forma mais autêntica a aura ancestral. Um destino imperdível para quem deseja mergulhar mais fundo na glória da história Khmer. 2. Festas tradicionais repletas de cores e significados. Em meados de abril, quando a estação seca se despede e a estação das chuvas se aproxima, o Camboja se transforma em um país de alegria, perfumes e água. É tempo de Chol Khnam Tmei, o ano novo tradicional do povo Khmer. Mais que um feriado, é um momento sagrado e simbólico, especialmente para os camponeses, representa renovação e esperança. Os cambojanos acendem incensos, jogam água uns nos outros para limpar as mágoas do ano anterior e espalham pó perfumado no rosto dos entes queridos como gesto de boas-vindas ao novo ciclo. Durante os dias de festa não há espaço para raiva. Apenas sorrisos, partilha e uma alegria contagiante que invade ruas, templos e lares. É tempo de perdoar, recomeçar e sentir mais do que nunca o pulsar cultural deste país vibrante. De crianças a idosos, todos participam de brincadeiras como cabo de guerra, futebol com coco ou assistem encantados às jovens Khmer dançando a delicada Apsara no pátio dos templos. São momentos de comunhão, onde a cultura é vivida e não apenas preservada. Se você gosta de atmosferas espirituais e místicas, não perca o Festival Phum Ben, celebrado em setembro ou outubro. Nesta data, acredita-se que as almas dos antepassados retornam do outro mundo. Logo ao amanhecer, as famílias levam flores, velas e alimentos aos monges, que então fazem oferendas aos espíritos. Diz-se que se o ritual não for cumprido, os antepassados podem se aborrecer e trazer má sorte. Isso revela como a fé e a devoção familiar estão enraizadas no espírito Khmer. Em novembro, acontece o majestoso Festival da Água Bon Om Tuk, que celebra a inversão do fluxo do rio Mekong. Barcos dragão, com mais de 30 metros, cruzam as águas em alta velocidade. Tambores ecoam, bandeiras tremulam e fogos de artifício iluminam o céu. Mas não é apenas uma corrida.
É uma prece coletiva por fartura e paz. Um espetáculo emocionante e inesquecível para todos que têm o privilégio de assistir. 1. Custo de vida no Camboja. Surpreendentemente acessível. Se você busca um lugar com custo de vida baixo, mas conforto moderno, o Camboja é uma escolha excelente. Em Phnom Penh, um apartamento de um quarto no centro pode custar entre 300 e 500 dólares por mês. Nas áreas suburbanas, os preços caem para 150 a 250 dólares. As despesas com água e eletricidade ficam em torno de 50 a 70 dólares mensais, enquanto a internet de alta velocidade custa entre 20 e 50 dólares. Deslocar-se pela cidade também é econômico. Uma corrida de tuk-tuk custa entre 1 e 3 dólares, e é possível alugar uma moto por 60 a 100 dólares ao mês. Quanto à da alimentação, uma refeição fora custa cerca de 3 a 5 dólares. Já cozinhando em casa, os gastos mensais com alimentos variam de 100 a 150 dólares. Somando tudo, viver nos arredores custa de 500 a 700 dólares por mês. Já no centro, o custo total gira em torno de 700 a 1.200 dólares. Esse equilíbrio entre custo e qualidade de vida faz do Camboja um destino ideal para quem quer viver bem, sem gastar muito. Acabamos de descobrir juntas 15 curiosidades fascinantes sobre o Camboja. Um país pequeno em tamanho, mas imenso em cultura, beleza e alma. De templos milenares a festas coloridas de aldeias flutuantes a sabores inesquecíveis, o Camboja se revela como um destino autêntico e cheio de identidade. Obrigado por acompanhar essa jornada até o fim. Esperamos que este documentário tenha trazido novas inspirações e um olhar mais sensível sobre este lugar mágico. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para continuar explorando conosco outros cantos incríveis do mundo. Até o próximo vídeo.